Graças a Deus. Jó 42:2 diz: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu começo esse podcast hoje, Encontro de Gigantes, com ele que tem 72 anos de idade, 53 de ministério, servindo a Deus em todo o Brasil e no exterior ao redor do mundo. Ele que desenvolve um trabalho junto à igreja local e à igreja evangelizante em todos os lugares. Sem dúvida alguma, você já ouviu falar em algum momento da sua fé em Oséias de Paula. Oséias de Paula é um cantor sacro das Assembleias de Deus, conhecido dentro e fora da igreja. E eu estou muito feliz, Oséias, de poder te receber hoje no Encontro de Gigantes, agradecer por o senhor ter aceitado esse convite e falar da minha satisfação em tê-lo aqui hoje. Obrigado, é um prazer também. Quando o irmão fala de frustrante, eu fico feliz porque, na verdade, é sempre um privilégio a gente poder não se frustrar com aquilo que decidiu fazer para Deus. Agora, só uma observaçãozinha, eu sou cantor na Assembleia de Deus. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. A minha visão é o reino de Deus. Eu não tenho um sentimento denominacionalista, não. Meu sentimento é a obra de Deus, holisticamente falando. E é com muita alegria que eu vejo o povo de Deus, a família de Deus, como uma família. Eu não vejo como segmento desse ou daquela denominação. Eu vejo como a família que Deus instituiu na terra para prosseguir a obra do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Daí, então, eu tenho tido o privilégio de participar de eventos das denominações que nós mesmos chamamos de tradicionais ou históricas, como a Batista, a Presbiteriana, a Metodista. Tive a honra de ser o cantor na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, no centenário do presbiterianismo. Quero até daqui enviar um abraço fraterno ao reverendo Guilhermino Cunha, pastor daquela igreja, e cada membro daquela igreja, e também a todos os membros do corpo de Cristo, que é, na verdade, em si, a Igreja Evangélica Brasileira e a Igreja Universal. Maravilha. Isso é muito importante, Oséias, quando você fala sobre a denominação e o acesso além da placa. Porque restringe, né? Restringe, eu não tenho verdade. Eu acredito que o reino é complementar pelo ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas que maravilha. Eu gostaria de começar de uma forma bem despojada. Sim. A minha geração, que alcançou a sua geração, a gente que viu lá naquele LP, nas décadas passadas, o rosto com aquela calça boca de sino, acho que era a tendência da época, e todo mundo parava naquele momento para ouvir alguns cantores que se destacavam no cenário nacional. A minha pergunta é muito prática. Quando o senhor iniciou seu ministério, caminhando com Jesus, exercendo esse excelente ministério que ultrapassou as 5 gerações. Glória a Deus. Qual foi a sua primordial certeza de que estava fazendo a coisa certa e no caminho certo? Foi um caminho sem volta. Eu me lancei na obra de Deus com a visão de servir a Deus da forma mais ampla possível. E nunca pensei em regredir, nunca pensei em voltar, porque eu sabia que era um chamado de Deus, era uma missão do Senhor. E tudo isso complementa o que eu sempre desejei. Desde criança eu jejuava, orava, buscava Deus e me entregava nas mãos de Deus. E às vezes haviam dias que eu andava como se fosse uma folha de árvore, de tão leve, sem comida no estômago, ou buscando a presença de Deus. E eu sabia que Deus iria realizar alguma coisa na minha vida. E até hoje eu vivo com muita tranquilidade, porque eu sei que Deus sempre tem muita coisa para fazer através de nós, porque Deus não depende de idade, de tempo, de vida. E eu tenho consciência, pastor Eduardo Holanda, antes dizendo da minha alegria, do meu prazer de estar nesse encontro de gigantes, até eu dizia há pouco com o senhor que existem gigantes e existem, o senhor falou também feras, e eu disse existem gatinhos também. Eu sou esse gatinho que está aqui no encontro com gigantes.
Olha, mas nada me frustra, nada me frustrou, nada me deixou decepcionado, porque quando eu me decidi por fazer a obra de Deus, eu já conhecia, vindo de uma família de pastores, meu pai pastor durante muitos anos, cerca de 64 anos na Assembleia de Deus. Até gostaria de ressaltar, meu pai foi o 10º pastor a ser ordenado no estado do Rio de Janeiro. Então, bem nos primórdios da Assembleia de Deus, o velho, saudosíssimo pastor Antônio de Paula veio a ser o 10º pastor separado para o ministério. E ele nos criou para servir a Deus. Uma família de muitos irmãos, ele nos preparou para viver o ministério. Daí, a nossa tendência é só prosseguir. Família de Paula no estado do Rio de Janeiro, muito conceituada. Seu irmão, pastor Otônio de Paula, deputado estadual lá pelo estado. E é o caçula da família. É o caçula, né? É mais novo. Eu não vou falar que ele está parecendo mais velho, não, porque depois ele vai assistir o podcast. Mas ele gosta disso também, ele gosta. Mas aí nós temos o Otônio pai e o Otônio filho. O Otônio filho, bem conhecido no Brasil pelo trabalho em defesa da família. A pasta hoje que ele exerce dentro do Congresso Nacional mostra a sua braveza em prol da defesa da igreja, da família tradicional, dos valores morais, éticos, espirituais. Otônio de Paula, deputado federal, filho. Eu convivo mais, é uma pessoa que nós temos um carinho muito enorme. Então, Osés, dos pastores que o senhor conviveu lá do início, Cebides Vasconcelos, Estevão Ângeles... Eu vi na sala da minha casa Daniel Berg. Pronto, de lá para cá. Sentado com um palitozão de lã grande, né? E... Só o Daniel Berg. Na sala do meu pai. E outros missionários também, porque meu pai sempre foi ligado ao campo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, que depois de Belém do Pará veio ser a segunda igreja a liderar a Assembleia de Deus no Brasil, né? Então eu tive o privilégio de ver esses homens. Acho que o pastor que mais tempo durou lá no São Cristóvão foi o pastor Túlio Barros, né? Eu penso que sim. O Túlio foi, eu não me recordo se ele foi presidente da Convenção Geral. Foi convenção também da Convenção Geral. Foi presidente. Foi presidente, foi presidente da Convenção Estadual também. Do Rio de Janeiro. Né? E eu tive o privilégio de conviver com esses homens que foram realmente demarcadores do espaço no sentido da fé, né? Porque a gente não consegue definir o que Deus vai fazer amanhã, mas pela fé, esses homens foram demarcadores do espaço da evangelização que a Assembleia de Deus ocupou nessa nação. Como o missionário Nilis Castberg, missionário Nelis Nelson, que foi pastor em São Cristóvão, foi missionário pastor em São Cristóvão, e outros muitos missionários. Realmente, isso tudo marcou a nossa relação de formação de caráter, formação espiritual, formação ministerial, formação familiar, porque foram homens que conviviam com meu pai. E meu pai, como era ligado ao Ministério da Assembleia de Deus de São Cristóvão, convivia com esses homens ali. Naquela época, o São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, o ministério já era tão expressivo quanto o próprio Ministério de Madureira, onde estava o... Não, Madureira era uma congregação. Paulo Levas Macalão. Madureira era a congregação de São Cristóvão. Era uma filial de São Cristóvão. Tá vendo? Não existia Madureira, existia a congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão em Madureira. Tá vendo? O senhor acha que o estado do Rio de Janeiro, dentre toda a Confederação Brasileira, foi escolhido aquele estado ali para ter os gigantes de Deus? Porque me parece que é a capital gospel do Brasil. Os grandes nomes que nós temos ainda hoje na música cristã evangélica ou música gospel na leitura hoje da mídia das redes sociais, a maioria ainda está lá, o Zé de Paula, Shirley, os grandes ministérios, Fernanda Brum, Aline. Então o Rio acaba sendo realmente Davi Sácia, Fernandinho, todo mundo está para lá, né? Exatamente. Mas dessa turma que chegou depois, nós temos aí os veteranos Denise Cerqueira, Denise daquela época lá, Feliciano Amaral, Vitorino Silva. Então o Rio a grande voz evangélica. O Rio de Janeiro, então, sem dúvida alguma, é realmente esse celeiro que Deus escolheu dentro da nação brasileira. Depois foi aparecendo no Nordeste,
outras figuras também. E era a muito capital do importantes. Brasil na época também, né? Tá todo mundo lá, né? É. Quando o senhor começou o ministério, desenvolvendo seu ministério, não foi assediado pela mídia lá fora, já que naquela época vinha aí outros nomes da música secular também, muito forte. E quando o senhor começou cantando, que alguém teve acesso a um disco seu, olhou assim e falou, porque você não canta pro mundo, você vai ganhar muito dinheiro. Houve isso sim. Houve esse momento e foi um momento de muita atitude da minha parte para dizer não. Eu estava gravando o long play. O long play quer dizer o long play, o disco grande, né? O bolachão. Long play. Depois da chuva. E quem fazia os arranjos desse disco era o maestro Zênio de Alencar, de saudosa memória, não é? Que veio a ser também era maestro do coral e orquestra da Assembleia de Deus de Madureira, um coral e orquestra fenomenal, muito ungido por Deus, muito abençoado por Deus e de alta qualidade, sacra. E ele então estava fazendo os arranjos e nós no estúdio, quando eu tive esse momento de assédio de gravadoras fora do circuito do espaço evangélico, que me procuraram, não é? Para gravar, participar da música popular. Mas eu soube dizer não. Glória e Deus a me deu graça, eu disse não, fui separado para o Senhor, para Deus, e disse não. Minha voz é do dele, rei. É dele. Agora isso começou cedo, né? Porque papai criou a gente no culto doméstico. Hoje, pastor Eduardo Holanda, eu sempre lembro que o culto doméstico tem que ser restaurado na família evangélica. Tanto a Assembleia de Deus e os evangélicos, de modo geral, precisam entender a importância, assim como Deus instruiu o povo de Israel a educar seus filhos no conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, a família evangélica precisa restaurar o culto doméstico. Por que digo restaurar? Porque as famílias dos primórdios das igrejas evangélicas, na sua história, formavam a família em torno da leitura, do entendimento da palavra de Deus, do estudo da Bíblia Sagrada. E papai criou-nos assim. Não se começava nada na nossa casa sem culto doméstico da manhã. Era a leitura da Bíblia, hinos, e ele dava oportunidade aos filhos, e inclusive, como se estivesse num culto, ele nos chamava de irmão. Como meus irmãos de saudosa memória, Otoniel e Osiel, ele dizia assim, irmão Otoniel, leia a Bíblia. Otoniel lia a Bíblia. Irmão Osiel, comente o que o Otoniel leu. Nesses termos, bem ortodoxos. E filho que é criado em culto doméstico não corre no culto, na hora do culto, porque ele aprende reverência em casa. Então a gente sente essa defasagem, a falta da família entender. Se você quer ter filho bom, filho que não dê trabalho, crie no caminho do Senhor. Crie no culto doméstico, porque o culto da igreja é apenas a conclusão do que se começou pela manhã. Aí Chega vem a chave noite, de ouro, exatamente. Está tudo já doutrinado naquele conhecimento. E cria a formação do caráter cristão do filho. Então essa questão do louvor, que veio Otoniel e Osiel, que gravaram a dupla Otoniel e Osiel, a minha irmã Otília, que é a primogênita, a pastora Otília, todos nós cantávamos, o próprio Otônio cantava comigo também em dueto, em dupla, em casa. Eu lembro que uma ocasião a gente começou a cantar muito, e os irmãos sabiam que nós cantávamos, e começavam a pedir para a gente cantar, para eles ouvirem. Otônio, quase 2 anos mais novo que eu, e nós cantávamos. Daqui a pouquinho, naquele tempo, tinha uma moedinha de 50 réis, 500 réis, né? E eles davam, moeda grande. Né? E eles davam para a gente. E daqui a pouquinho, quando alguém pedia para a gente cantar, o Otônio olhava assim e dizia para os irmãos assim, só quanto se me der dinheiro. E meu pai ouviu aquilo e falou, a partir de hoje vocês não vão cantar mais. Tá vendo? Não vão cantar mais. Cortou mal pela raiz. Porque não pode ser assim. E nos ensinava no culto doméstico que a gente deve aprender a servir a Deus. Então isso formou o nosso caráter. E daí o tempo veio chegando, a oportunidade de cantar nas igrejas, em grandes eventos, e daqui a pouquinho a oportunidade de se tornar cantor realmente, uma pessoa que se dedicasse ao ministério do louvor, mas já vinha com toda essa preparação familiar. A sensação de cantar em um evento com o ginásio superlotado no Maracanã, fazer parte hoje, quando se vai comemorar
eu volto na nossa Assembleia de Deus, quando vai se comemorar os 100 anos, 101, 102, há 11 anos atrás, nos 100 anos, nós tivemos lá. Eu tive pregando à noite no sábado, o senhor estava Eu cantando. tive o privilégio de conhecer o De senhor. estar juntos naquele momento histórico para a igreja no Brasil. Mas é difícil você olhar para a Assembleia de Deus e não relacionar a Assembleia de Deus ao cantor Zé de Paula também. Por quê? Porque eu acredito que os primeiros hinos das pessoas que já aceitavam Jesus, o acesso que eles tinham, além da harpa cristã, e tudo era: entrei no templo, dobrei os meus joelhos, eram Glória a 100 Deus. ovelhas. Né? Glória a Deus. Eu te amo mais que a E abelha. o tempo vem passando, não é? E a música, eu estava olhando ontem na cruzada, enquanto o senhor estava cantando, no Dia do Evangélico, lá em São Raimundo do Doca Bezerra, que a música ela continua atual. Glória a Deus. Só abriu a boca para cantar, o coral de milhares de pessoas E já as estava pessoas pronto. que vieram cantar me emocionou muito ali. Porque, É como se fosse a primeira vez aquilo ali. pois é, nessa geração de hoje que todo mundo fala, olha, tem que se fabricar uma música diferente para o próximo ano, se atualizar naquilo que a pessoa está vivendo, uma geração mais coach. Qual o perigo disso hoje, Osés, ao seu entendimento, pastor Osés, quando o senhor olha de forma horizontal na música? Vamos trazer isso para dentro da igreja. Problema de fora lá fora. Música secular não é nosso problema. Mas na adoração, no louvor, no cântico da igreja, o que o senhor acha que alterou e por que as pessoas estão sempre preocupadas em cantar sobre o sofrimento, cantar sobre o momento que estão vivendo, se estão apaixonadas, se são fleumáticas, se são melancólicas, se são... canta para curar a alma do indivíduo. Nunca a música está se alterando demais, não se tributa mais a Deus o louvor. Qual o risco dessa geração hoje não ter uma resistência aos dias maus, se canta mais para louvor ao corpo do que louvor a Deus? Isso aí é uma questão também de conhecimento, pastor Eduardo Holanda, de se compreender o que é a música sacra no contexto do culto. Hino quer dizer aquilo que eu falo para Deus. Canção é aquilo que eu falo acerca de Deus. E louvor é aquilo que eu falo sobre Deus. Só que as pessoas não sabem o que é isso. Quando eu canto o hino, eu estou me referindo a Deus, eu estou me dirigindo diretamente a Deus. É um momento entre eu e Deus, entre o homem e a mulher de fé que tem comunhão com Deus, falando com o seu Senhor. Isto é um hino. Canção é aquilo que eu falo sobre Deus, conto uma história sobre Deus. E louvor é aquilo que me leva a exaltar o nome de Deus. Agora, o problema também é a questão do perigo de se afastar da inspiração. Porque quando eu faço um hino, com uma música, uma letra, com o intuito de homenagear determinado momento, de fazer referência a uma determinada situação, e quero cantar um hino sobre cura, a tendência é a gente fugir da inspiração de Deus. Eu não estou buscando, Senhor, eu quero cantar um hino que glorifique o teu nome. Não, eu estou querendo cantar um hino igual, às vezes, alguns compositores chegam para mim e dizem assim, Zé de Paulo, eu escrevi um hino no seu estilo, que vai vender tanto. Aí a pessoa chega para mim e pergunta, escuta, gostou daquele hino que eu cantei para o senhor? E eu fico quieto. Aí ele pergunta outra vez, eu digo, gostei. Aí depois ele me pergunta, não vai ficar com aquela letra não, que é para o senhor, manda para o senhor. Eu digo para esse compositor, grava você, não vai vender muito, vai ser bom para você. Porque não pode ser o principal a ideia de ganhar dinheiro, a ideia de fazer fama, a ideia de conquistar alguma coisa pessoal. Tem que fazer para Deus. Então, Zé, naquele período, como é que você escolhia esse repertório? Edson Coelho foi Eu tenho que falar no Edson. O Edson é uma figura extraordinária. Ele é único. As canções, a gente percebe que compositores como Edson Coelho está em falta, né? Não existem. Não existe, não. Igual não. Porque Edson nunca escreveu uma música descritiva. O que é uma poesia descritiva? É aquilo que a poesia que fala o óbvio. A lua ilumina porque ela é clara. Ela é clara. A água mole é porque é água. Edson, você quando ouve
uma inspiração, do Edson, ou ler um poema do Edson, você tem que pensar. Porque ele leva você a usar o raciocínio, né? Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Que comparação? O que é que tem isso? É porque o principal alimento da abelha é a flor. É a flor. Eu e Jesus, capital néctar, né? eu e Jesus somos um só. O que é isso? Você tem que pensar, analisar. Deus né? dentro do barro, né? Eu e Jesus somos a paz. Eu e Jesus somos a flor e o mel. O que tem a ver uma coisa? Então faz a pessoa pensar, e Edson é uma exceção. Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida e só tu és o meu Deus. Ninguém jamais escreveu uma coisa assim. E ele vai passar para a eternidade, como todos nós passamos, mas é único. Poesia que começa aqui embaixo e termina lá em cima, né? Deus grandioso seja, jamais criado. Princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito Supremo Iluminado, Pai excelente, santo e puro em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve, que esculturaste da poeira esquecida? Mas adorar-te é o que se pode e o que se deve, na gratidão de quem do nada deste a vida. Isso é a ajuda do compositor mestre Espírito Santo, né? Mas é buscar a inspiração de Deus, né? Não é uma letra que a gente escreve com uma finalidade humana, a gente escreve para agradar a Deus. Pois é, ó, 2 Reis 3, ali onde narra Aleluia. a história dos 3 reis, né? Jorão, Josafá e Edom. O que a gente percebe ali é que quando Josafá recebe a notícia de que Jorão estava sendo ameaçado pelo rei Moabe, o rei das montanhas, ele disse, eu não pago mais tributo. E o texto diz que ele pagava tributo de 100.000 ovelhas e 100.000 carneiros em sua lã para Israel. Morrendo Acabe e Jezabel, o trono está com Jorão, Jorão está vivendo uma guerra, manda fazer revista de todo Israel, toda a nação agora, tem que se alistar para um exército às pressas, porque Moabe estava nas montanhas com mais de 250.000 soldados. E então o que me chama a atenção em relação à música, esse texto, é quando Josafá chega em Samaria, a capital militar, e Jorão recebe a presença de Josafá, e Josafá pergunta, quem foi que derrubou os altares de Baal? Ele disse, eu derrubei. Ah, você derrubou. Aí Jorão já se apressa e pergunta, olha, eu estou sendo ameaçado pelo rei Moabe, o rei das montanhas, está querendo sitiar Jerusalém, está querendo levar todos nós, e eu gostaria de saber se tu vai comigo à peleja. Ele diz, não só eu, mas os meus homens, meus cavalos e cavaleiros. Aí Jorão disse, agora a gente ganha a guerra. Josafá disse, precisamos consultar o Senhor. Amém. E então Jorão diz, temos 3 caminhos. E pergunta, por que caminho subiremos? Pelo caminho do deserto de Edom, vamos por Siquém. E ele disse, vamos consultar a Deus. Quando foram consultar a Deus, aí ele pergunta, no meio de vós não há um profeta para que possamos consultar a Deus? Porque o profeta era essa figura de anunciação de Deus aos reis. E aí Jorão lembrou, tem um, mas não vai com a minha cara. Derramava água sobre a mão de Elias, seu nome é Eliseu. Eliseu é aquele tipo de profeta que a gente tem que ter cuidado. Ele está ali por perto, servindo, faz tudo, de repente você se sente na obrigação de recompensá-lo de alguma forma, e aí um dia Elias chega para ele e fala, eu estou perto de partir, pede o que tu quiseres, eu vou ver se eu faço. Eles, pode pedir? Pode. Eu quero unção dobrada do Espírito, do teu Espírito, do Senhor que está sobre Aleluia. ti. E nesse momento, Elias disse, me pedisse dura coisa, né? Mas se você tiver não era na dele a unção, partida, né? Era de pegar Deus. a capa, a unção vai vir. Eliseu já não se separa mais de Elias, até que a gente conhece o fenômeno que aconteceu quando passaram pelo Jordão, que Elias abriu as águas do Jordão, um redemoinho e uma carruagem de fogo, a carruagem separou os dois,
e Elias subiu no redemoinho, Eliseu tomou essa unção dobrada. Ele opera milagres maiores do que Elias. A unção que está sobre Eliseu realmente é uma eleição de Deus e uma unção dobrada. E por isso, Eliseu ficou assim um pouco também diferenciado. Quando ele soube do que estava acontecendo, ele foi lá, mas não foi para profetizar. Ele disse assim: me chama para profetizar? Chama os profetas da tua mãe e do teu pai. Ele disse: mas não sobrou ninguém não. Elias matou todos lá no Carmelo. Aí Eliseu disse assim: então já que vocês querem que eu profetize, por acaso no meio de vós não há um tangedor, um cantor, para que possa adorar a Deus com a sua harpa, com seu instrumento, para que venha a inspiração, né? Você vê que o profeta, para profetizar, pediu que trouxessem um arpista. Um louvor para agradar a Deus. Sim, para que a porta se abrisse. E a Bíblia diz que quando chamaram o músico, não tem o nome dele na Bíblia, não tem a letra da música, não tem nada. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a tocar, e tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e abriu a boca de Eliseu. A minha única pergunta quando eu olho para esse texto, Oséias, é: qual é a letra da música? Qual é a letra da música que fez Deus se levantar do trono? O mundo está em guerra, maremotos, terremotos, doenças desconhecidas pela ciência, pela medicina, o mundo assombrado com os moveres institucionais e pelos governos comunistas, mas Deus está num alto e sublime trono, absolutamente sob o controle de tudo. Mas quando um músico, um tangedor, um cantor o adora, ele se levanta, porque a Bíblia diz que tangendo o tangedor, Deus se levantou, meteu o braço entre as nuvens e abriu a boca do profeta Eliseu, e ele teve que profetizar a vitória dos 3 reis. Baseado em tudo isso, e no que o senhor acabou de falar sobre a composição, o compositor, a inspiração, a música, além da boa e preciosa misericórdia de Deus e o chamado de Deus na sua vida, o que o senhor atribui à sua permanência no cenário musical da igreja brasileira nos últimos anos? Desde o seu início até os últimos anos, o que o senhor atribui, além do chamado, da certeza de tudo isso, seu comportamento no púlpito, extrapúlpito, na realização das suas agendas, tudo, dentro desse contexto, o que o senhor atribui à permanência, do senhor não sair de cena? Nós temos outras pessoas que a gente percebe que a viagem foi um pouco mais curta, por algum motivo, ainda estão aqui na terra, não foram colhidos, não voltaram para casa, mas desistiram no meio do caminho. Qual foi a resistência do Oséias de Paula em relação a esse cenário? É que Deus não me ensinou outra coisa a fazer, senão servir a Ele. Por exemplo, quando o senhor perguntava entre aspas, sobre que letra foi tocada naquele momento que levou Deus a tomar aquela posição importante para que se ganhasse aquela guerra. Que letra havia na extremidade das trombetas dos soldados de Josué que fizeram Deus destruir os muros de Jericó? Então a linguagem que Deus entende é o que toca o coração dele. É o louvor da alma. Então nós entendemos que quando a pessoa procura fazer uma letra com alguma finalidade que não seja servir para o que Deus deseja, ela pode fugir da inspiração do Espírito Santo de Deus. E o que me leva a fazer essa obra é a consciência que eu tenho da chamada de Deus na minha vida. E eu sei, se eu estou vivo até hoje, é porque eu tenho buscado permanecer dentro do que Deus mandou eu fazer. Determinou para eu fazer, porque eu entendo que muitas pessoas são chamadas dentro da nossa ótica humana antes da hora, porque eles param no caminho. E nós, quando não vivemos para Deus, nos tornamos inúteis. Quem Deus escolhe e não cumpre o que Deus determinou a fazer, está mais próximo de subir para a eternidade do que aquele com quem Deus tem uma missão a cumprir aqui na terra. Por essa razão, serei sempre útil a Deus, enquanto eu estiver dentro daquilo que Deus deseja fazer através da minha vida. Aí vou viver.
Glória a Deus. Não há motivo para a vida se não for para servir a Deus. Para todos nós do Encontro Gigante, vou pedir ao Zé para aproximar um pouquinho. Sim. Para todos nós que estamos aqui nesse quadro Encontro Gigante, eu passaria, inclusive, a tarde toda, o dia todo te ouvindo. Obrigado. Porque essas experiências, elas nos motivam. Quando Jesus é interrogado pelos discípulos, que eles dizem assim: mestre, qual de nós é o maior? Havia uma preocupação da competitividade. Competir. Estar competindo no ministério para saber quem era o maior. Eu acho que todo mundo, em algum momento do seu ministério, vai passar por essa pergunta: que tamanho que eu estou? Será que eu estou tão grande que já não preciso mais preservar alguns valores, ou tudo que eu disser está dito porque a minha palavra tem peso? Eu acho que aí é onde mora o grande perigo que eu estou vendo hoje no cenário. Cantores que aparecem muito rápido, cantam, ganham muito dinheiro rapidamente e daqui a pouco simplesmente aparece numa live e diz: olha pessoal, eu não sou mais crente, aquilo que vocês estavam vendo em mim não é o que eu sou o que eu estou aparentando agora, a minha orientação sexual é outra, eu agora quero ser isso, quero ser aquilo. Como é que o senhor vê isso nesse cenário tão rápido da promoção de cantores, que do dia para a noite acontece história na mídia, parece... E aí daqui a pouco não dura, é uma música que não permanece também, é por temporada, não, né? Ela parece um cometa assim, passou, e aí eu não sei se a pessoa tem o medo do repúdio social, de depois de passar aquela fama ele voltar lá para da onde estava, e aí não ter mais a condição de se sustentar na altura que estava, e aí desiste ou acaba vendo que se equivocou, ou não era o chamado, não era certeza. O que o senhor tem a dizer a essa geração tão insegura do seu chamado, que às vezes influenciam o país com a música e depois some? É porque o homem gosta de viver novas aventuras, né? E ele fica querendo buscar coisas novas para a sua própria experiência, e de repente ele vê como uma oportunidade boa entrar para uma igreja evangélica, se tornar evangélico. Só que ele não teve a experiência do novo nascimento, não teve a experiência da conversão, e já ele vai entender que aquilo não é o que ele quer. Aí vai procurar novas emoções, novas aventuras, e aí decepcionam. Por isso o verdadeiro cristão não se frustra e nem se surpreende com isso, porque ele sabe que é assim mesmo. Em uma ocasião, eu fui assistir um evento de música evangélica, eu estava cantando na Paraíba, e fui assistir aquele evento num centro de convenções grande, num ginásio muito grande. E enquanto o cantor cantava, fazendo a sua apresentação bem característica dele própria, eu percebia que ninguém ali adorava a Deus. Os casais se namorando da forma mais natural possível, convivendo amorosamente da mesma maneira, como se ninguém estivesse falando em Deus ali, e o cantor fazendo piruetas lá no palco, e os jogos de luz em cima desse cantor. E eu, antes dele terminar uma determinada música, eu voltei para o hotel. E eu dizia: Senhor, não quero nunca isso. Eu não quero. Eu não aguentei ficar lá, me perdoe porque eu fui. Mas eu senti que Deus me levou para eu ter aquela experiência que eu não teria se não tivesse ido. Só que a consequência... a consequência, logo a seguir, os frutos vieram a aparecer nessa árvore, que é essa pessoa que eu prefiro não mencionar o nome. Porque a pessoa não fez um trabalho sedimentado no serviço para Deus, plantado na visão: eu vou fazer para Deus. Aí permanece. Mas se não faz para Deus, daqui a pouquinho passa. É o que tem acontecido. E com muitas pessoas. Eu fico olhando e estou preocupado com a geração que
Porque essa que geração vai ter que assumir. vai seguindo essa gente, né? Sim, mas vamos daqui a pouco que Deus nos deixe ouvir Osé de Paula mais quantos anos ele permitir, mas a regra natural das coisas é a gente ir também envelhecendo. Quem vai ser uma geração, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja muito em breve, qual vai ser a geração que vai marcar todo um tempo com 100 ovelhas, como foi o 100 ovelhas na sua vida? Eu acredito que é a música mais alta do seu ministério, né? É a música que marcou o meu ministério, né? E outras também têm marcado. Mas a melhor coisa que eu já fiz é o dia que eu disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu não quero fazer outra coisa senão fazer a tua vontade, servir a ti. Porque na obra de Deus, quem não serve, não serve. Porque quem não serve, ou serve com o intuito de se servir, já fez o que deveria fazer, já se satisfez. A palavra servo já diz, né? Escravo. Quem não for servo, não serve para servir. Vai que o Senhor da obra chega igual a parábola do trabalhador, e aí ele diz assim: presta-me conta da tua mordomia, porque os teus serviços já não me servem mais. Não deixa eu fazer uma contabilidade aqui, não. Os teus serviços não me servem mais. A partir de hoje, tu não és mais mordomo sobre tudo que eu tenho. Então, eu acredito que tem muito a ver isso com o ministério. Oséias, teus agradecimentos aqui no podcast Encontro de Gigantes. Gostaria que o senhor pode ficar muito à vontade para poder fazer esse agradecimento, porque eu estou marcando mais uma vez aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, anunciando a outros amigos e todos que vão nos assistir essa experiência, a experiência de um homem de Deus. A ideia do Encontro de Gigantes é que as palavras que foram ditas aqui pesem no ministério de alguém em algum momento. Um dia o Osé disse que para eu seguir avante, eu tenho que saber que eu sirvo a Deus. Eu tenho que renunciar, me humilhar, obedecer. Os 3 sentimentos de Filipenses 5, de 2 a 11, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Renúncia, humilhação e obediência. Se não tiver isso, o ministério não é um ministério próspero, né? E a humilhação faz parte, né, do currículo de quem é aprovado. Já foi humilhado, Osé, alguma vez assim? É aprovado por Deus, já, muitas vezes. Alguém já humilhou o Osé de Paula? E eu dou graças a Deus, porque a humilhação faz a gente se olhar e saber que a gente nada vale. E Deus é muito bom. Outra coisa que tem afastado também muita gente da vontade de Deus é o ideal da riqueza. A pessoa começa a fazer as coisas para Deus com intuito financeiro. E Jesus falou: aquele que ganha aqui já ganhou. Por que vai requerer na eternidade? E não foi essa a razão da minha entrega. Da entrega do meu pai, da entrega dos meus irmãos, Otoniel e Osiel, da entrega dos pastores que estão aí vivendo anos e anos servindo a Deus. É a entrega para armazenar na eternidade. E a gente sabe que Deus é fiel. E daí, então, ele confirma a sua chamada, não deixando faltar, dando o necessário e sendo fiel. E essas pessoas que entram por esse caminho tendem a não permanecer, porque o ministério é uma estrada dura, é uma estrada que se paga preço, mas Deus é bom, fiel, e ele nos dá graça para caminhar até o fim. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós ouvimos com muito amor e muito carinho e muita experiência cantor Oséias de Paula, que daqui a pouco vai estar lá no Tocantins, em Luzinópolis, no dia do Evangelho, marcando mais uma vez uma noite com canções e abençoando o povo. Oséias, suas considerações. E quero lhe agradecer. Obrigado, pastor Eduardo Holanda. Agradeço a Deus pelo seu ministério, pelas viagens que temos feito juntos, e que Deus continue abençoando o irmão, que suas conferências no Brasil e internacionais continuem sendo abençoadas por Deus, confirmadas pela graça e o poder do Espírito Santo. Para mim, uma honra sem medida estar no Encontro de Gigantes e que este veículo de bênção possa edificar vidas ao longo da sua existência. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado, Oséias. Até o próximo, então, Encontro de Gigantes. Deus abençoe a todos vocês.